A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estou de volta para estudarmos. Hoje nós vamos estudar a parte 2 do tema A Bíblia Sagrada. Semana passada nós estudamos a parte 1, dessa vez nós vamos estudar a parte 2. Então aí nós temos o nosso objeto de estudo, que é a Bíblia Sagrada, também conhecida como Sagradas Escrituras e Palavras de Deus. Mais uma vez, nós vamos falar o que é a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia Sagrada ela é um conjunto de livros religiosos. Para os cristãos, é a revelação de Deus para a humanidade. Por isso, essa coletânea é considerada sagrada e também autoridade, servindo como regra de fé e prática na vida de um cristão. Então a Bíblia não é apenas um livro, ela é uma coletânea de livros, 66 livros, e esses livros que formam um livro, ele é considerado por nós revelação. Nós o temos como revelação de Deus. Deus se revelou para a humanidade através da Bíblia. Se revelou e se revela. E o que a Bíblia fala dela mesma? 2 Timóteo capítulo 3 diz assim, versículo 16: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Evidentemente, alguns até podem perguntar que essa palavra escritura se refere ao Antigo Testamento. Nós estamos lendo um livro do Novo Testamento. Como ainda não existia o Novo Testamento, então essa palavra escritura se refere ao Antigo Testamento. Nós sabemos que os escritores, os autores do Novo Testamento eram judeus. Jesus era judeu. Então foi nesse contexto que aconteceu ali a revelação de Deus. E depois foi se propagando para outros povos, outras culturas, se propagando no helenismo, né? Então, a Escritura seria o Antigo Testamento. Mas podemos também considerar o Novo, sabendo que posteriormente virou também a Escritura. Então, a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela serve para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus, o cristão, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia ela é ali uma referência para o cristão. E ela dá todas as orientações para que o cristão possa ser aperfeiçoado no Evangelho e assim propagar o Evangelho de Jesus Cristo, testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo.
Aí nós temos um trecho do Credo que nós sempre lemos na no domingo, no culto dominical, domingo de Santa Ceia, no culto dominical onde nós temos ali a ministração da Santa Ceia. Então diz assim um trecho do Credo: cremos que as Escrituras Sagradas são inspiradas, infalíveis e são a palavra autoritária de Deus. Credo é uma confissão, então são textos que possuem fórmulas, sentenças e expressam no que se acredita, naquilo que se acredita. Então, no caso do credo que nós lemos, no culto dominical que tem Santa Ceia, seria um texto onde ele apresenta aquilo que nós acreditamos. E nesse trecho do credo, nós vemos sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia. Diz que elas são inspiradas, que as Escrituras Sagradas são inspiradas, ou seja, foi feita por homens. Nós vimos na aula passada mais ou menos 40 autores, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, ou seja, foi influenciada pelo Espírito Santo para que os textos fossem escritos, infalíveis, elas não falham e são a palavra autoritária de Deus. Então foi o que Deus disse e serve como autoridade para nós. Agora nós precisamos entender uma questão histórica. Por que a Bíblia se tornou autoridade para nós? Então aí nós vemos a dieta de Worms, que foi uma espécie de juízo onde Lutero precisou defender aquilo que estava propagando e negar aquilo que estava falando contra a igreja da época, negar para que recebesse ali o perdão e não fosse condenado. Então ele teve essa oportunidade de expressar o que estava propagando. E ele falou algo muito interessante. Vamos ver. Lutero responde em latim: como Vossa Majestade e Vossas Altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma tal sem chifres e dentes, ou seja, sem agressividade, né? Caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios, pois é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram. Estou convencido, pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus, e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira, não posso, aqui estou, que Deus me ajude. Amém.
Então Lutero, ele começou a ler a Bíblia e começou a ver alguns erros na igreja da época. As indulgências, a prática da simonia, nós já falamos isso muitas vezes. E aí Lutero, ele começa a propagar as suas ideias. Ele escreve 95 teses, como diz a história, prega na porta lá da igreja de Wittenberg e é contra um pregador, Tetzel, que estava na época anunciando a venda de indulgências, pregando a venda de indulgências. E quando ele é confrontado, as suas ideias são confrontadas, ele responde dessa maneira. Ele vê uma certa contradição no Papa, nos concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos se contradisseram, e aí ele vê que a autoridade precisa ser da Bíblia. A Bíblia tem que ser a nossa autoridade, porque quando olhamos para a Bíblia, vemos que ali estão as palavras de Jesus, ali estão os ensinamentos dos primeiros apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus. Então, a Bíblia, como ela é a revelação de Deus, é nela que temos que basear a nossa fé. E aí surgiu as 5 solas: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus, soli Deo Gloria. E foram as 5 solas surgiram 120 anos aproximadamente depois do início da Reforma. E nós temos a sola Escritura, que é justamente isso. Somente a Escritura, as Escrituras, somente a Bíblia, né? Ou seja, a tradição, o magistério, que também eram considerados autoridades, eles foram deixados. E aí a única autoridade seria a Bíblia. Sola Scriptura, somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente glória a Deus. A Deus a glória. Então, sola Escritura. Foi nesse contexto da Reforma Protestante que a Bíblia ela ganhou essa autoridade. Foi justamente nesse contexto. Por isso que a Bíblia ela tem uma importância muito grande nas igrejas protestantes e também nas igrejas evangélicas. Vamos falar também sobre a canonização. O que seria a canonização? A palavra cânon significa régua, vara de medição. Sendo assim, quando falamos de canonização, estamos nos remetendo ao processo que mediu os escritos para determinar sua sacralidade, ou seja, que definiu criteriosamente os escritos como sagrados ou não.
Então, para que os escritos que estão na Bíblia fossem considerados sagrados, houve um processo chamado canonização. Então, considerando alguns critérios, foi definido qual livro era sagrado e qual livro não era sagrado, para que os livros que fossem considerados sagrados pudessem fazer parte da Bíblia Sagrada, pudessem compor a Bíblia Sagrada. E aí nós temos dados históricos no Antigo Testamento. A canonização aconteceu no Concílio de Jamnia, em 90 depois de Cristo, um concílio composto por fariseus para estabelecer a Bíblia hebraica. Então, em 66 depois de Cristo, teve uma rebelião judaica. Em 70 houve a destruição de Jerusalém. Então o povo ficou um pouco disperso. E aí os fariseus, eles viram que precisava estabelecer um livro para que pudesse ter a unidade da fé. Novo Testamento. O Novo Testamento, como conhecemos, foi fixado por volta do ano 400 depois de Cristo, através da Vulgata Latina de um clérigo chamado Jerônimo. O Novo Testamento aconteceu a mesma coisa. Então, os escritos foram sendo feitos e o apóstolo Paulo escreveu, mandou as suas cartas e as suas cartas foram compiladas. E foi o primeiro corpus, que é os escritos de Paulo, os escritos paulinos. Depois se adicionaram as epístolas, e aí os escritos foram sendo feitos, foram sendo ajuntados, e Jerônimo, ele faz a tradução do Antigo e do Novo Testamento para o latim, e aí é formado esse cânon que nós temos do Antigo e do Novo Testamento. Evidentemente tinha alguns livros a mais, e quando chega na Reforma Protestante, Lutero ele vai tirar alguns livros do Antigo Testamento para que o nosso Antigo Testamento pudesse ficar igual ao Antigo Testamento dos judeus, que é a Bíblia hebraica. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. Essa revelação, como se percebe, é progressiva na história da humanidade. Então, quando nós vamos ler a Bíblia de capa a capa, nós percebemos que vai havendo uma evolução na revelação de Deus. Então, Deus vai se revelando. Nós vemos que até Moisés, Deus foi se revelando para algumas pessoas. Até Moisés, Deus foi se revelando. Quando chega em Abraão, Deus começa a fazer a constituição do que seria o povo de Israel. Ele se revela para Abraão, se revela para os seus filhos. Quando chega em Moisés, acontece uma organização, né? O povo sai do Egito e aí o povo começa a se organizar para virar uma nação.
E ali Deus revela a sua lei para Moisés, e aí nós temos a lei de Deus, os 10 mandamentos, as leis civis, cerimoniais, que nós temos ali na Torá, no Pentateuco. Então, a partir dali nós temos a lei de Deus. E conforme o tempo foi passando, essa revelação foi evoluindo. Depois nós vemos os profetas, até que chega Jesus Cristo, que seria o cumprimento de toda a revelação. Jesus ele vem para completar, para deixar a revelação completa. E muitas vezes nós temos essa confusão. O Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Não, na verdade não é Antigo versus Novo. É Antigo e Novo Testamento. Por causa justamente dessa revelação ser progressiva. Então, é um progresso. No Antigo Testamento, nós vemos um Deus que, inclusive, ordena matar, não porque era um Deus mau, mas é porque ali nós temos um estágio de revelação. Então, ali Deus trabalha a moral. Deus, ele não explica por que certas coisas. Ele, na verdade, ele coloca as leis para que o povo cumpra. As leis com punições. Então, faça isso, faça aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando chega no Novo Testamento, nós vemos a graça. E aí Deus, ele tem um tratamento ético, não um tratamento moral, mas um tratamento ético. Ele já passa para o povo não a proibição. Faça isso, não faça, pode fazer, não pode fazer, mas sim o entendimento das leis, dos princípios. Então o povo já pensa de modo diferente. Devo fazer, não devo fazer. Então não é mais uma proibição, mas sim é o entendimento do porquê não podia fazer. Então é um tratamento mais ético e não moral, como no Antigo Testamento. Por que isso? Porque a revelação ela é progressiva, então ela vai evoluindo. Então a humanidade vai evoluindo, as sociedades vão evoluindo, as nações vão virando impérios e vai havendo a civilização e como tudo na vida evolui, como a própria sociedade evolui, a revelação de Deus foi evoluindo, ela é progressiva, ela foi progredindo conforme o decorrer dos tempos. E aí, eu coloquei uma pergunta: a Bíblia contém ou se torna a palavra de Deus? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, ou, na verdade, ela contém, dentro dessa coletânea, tem a palavra de Deus, ou ela se torna a palavra de Deus? A Bíblia é apenas uma coletânea de livros, é apenas um livro, mas ela vai se tornar palavra de Deus em nossas vidas. O que seria? Seria as 3 opções. A Bíblia é a palavra de Deus,
ela contém a palavra de Deus e ela se torna a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus nos seus escritos, por isso ela é. Por ela ser, quando nós lemos, ela se torna a palavra de Deus nas nossas vidas. Por ela ser, ela se torna nas nossas vidas a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Então fica mais uma vez aí a recomendação para você ler a Bíblia com a sua família. Reúna a sua família, faça uma oração e leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem grandes ensinamentos. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, ilumina o nosso caminho. Então, precisamos todos os dias ler a palavra de Deus, como diz o bispo Riley, o trabalhador precisa do seu alimento todos os dias. O alimento de ontem não alimenta ele hoje. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus todos os dias. Reúna sua família e leia a palavra de Deus. Tá bom? Um abraço a todos.